Eduardo, narrador em primeira pessoa, passa uns dias no farol dos albatrozes. O faroleiro Jeribita afirma que seu auxiliar, Cabria, era um homem estranho e louco, além de ser a única pessoa no mundo que não poderia estar lá com seu ajudante. Sua nomeação para o cargo parecia uma ironia do destino. Jeribita insinua que poderia sofrer alguma agressão daquele louco e insiste na insanidade do companheiro de trabalho. Certa noite, Eduardo acorda ouvindo uma luta corporal que termina com a morte de Cabria. Jeribita alega legítima defesa, pedindo a Eduardo que confirme a explicação inventada para a morte. Cabria caíra na água. Saindo de lá, já no vilarejo litorâneo, o narrador descobre que Cabria havia roubado a mulher de Jeribita, Maria Rita, que trocara os dois por um terceiro posteriormente. Conclui que tudo havia sido um ato de vingança do qual ele participara involuntariamente. O Pontes, 32 anos, era um homem de forte veia cômica, que nunca levou a vida e o trabalho a sério e que resolve mudar de vida. Porém, ninguém o leva a sério. Palhaço, então, eternamente palhaço à força? A simples citação de seu nome causava risos. Isolou-se por um tempo e começa a pedir emprego aos conhecidos. Todos acham uma nova piada. Quer conseguir um cargo público, coletor federal, com auxílio de um parente na capital, que tinha influências políticas, já que o Estado é abstrato e não sabe rir. Assim que morresse o coletor, Major Bentes, Pontes deveria avisar seu padrinho para que conseguisse a nomeação imediatamente. Para agilizar a morte do Major Antônio Pereira da Silva, portador de um aneurisma, Pontes decide causar a morte com risos, seu maior talento. O major pouco ria e seu humor era muito particular. Pontes preparou a piada perfeita e num jantar conta a piada fatal. O assassino, por remorso e medo, esconde-se em casa por vários dias e perde a vaga, já que não havia avisado imediatamente o parente. Pontes suicida-se, enforcando-se numa perna de cirola e todos acreditam que foi sua última piada. O narrador visita um conhecido, Zé da Alvorada, para propor-lhe um trabalho. Vai constatando como o conservadorismo e a tradição tão arraigados no interior vão se manifestando. Conhece Maria das Dores, Pingo d'Água, filha do conhecido, garota tímida de 14 anos. A avó da menina, por parte de mãe, estava fazendo uma colcha de retalhos para a neta, aproveitando sobras de todos os vestidinhos da menina, como presente de noivado. O último retalho seria o do vestido de casamento. De volta à propriedade Periquitos, 2 anos depois, o narrador fica sabendo da morte da mãe da menina. Viu que a casa estava em ruínas e descobre que Pingo d'Água fugira com o filho de um vizinho e tinha virado moça na cidade. O pequeno sítio estava ainda mais abandonado. A avó Joaquina abandonou por desgosto a colcha. Vai descrevendo a origem de vários pedaços do seu trabalho manual e mostra como o último que costurou, o dia da fuga da neta. Quer que a colcha seja sua mortalha. Ela morre, mas não lhe satisfazem a última vontade. Os Nunes e os Porunga são vizinhos, inimigos e distantes economicamente. Enquanto esses progridem financeiramente, o alcoolismo é um dos fatores que prejudica aqueles. Porunga era próspero, tinha boa casa e tem 6 filhos homens. Nunes é cachaceiro e briguento, tem 8 filhas e apenas um menino, de 7 anos, apelidado Pernambi. O menino é incentivado a fumar e a beber pelo pai, que morre de inveja da prosperidade de Pedro Porunga. Nunes, para competir com o vizinho, constrói um monjolo, com auxílio do compadre Teixeirinha Maneta, cego de um olho, maneta e também cachaceiro. Para fazê-lo, derruba uma velha peroba, madeira nobre, que dividia as propriedades. Porunga se enfurece e roga praga ao Nunes. Maneta conta histórias sobre árvores e madeiras. Haveria um pau vingativo para punir homens maus e árvores teriam alma. Haveria o feitiço de pau. Ao final do projeto, um monjolo que parecia que funcionaria perfeitamente apresenta defeito grave, é torto. E Nunes vira motivo de piada na região por causa do barulho produzido pela construção. O monjolo fica conhecido na região por ronqueira. Nunes se embriagava e também seu filho. Este desaparece e é encontrado pela minha irmã. Sua cabeça estava sendo esmagada pelo monjolo. O bêbado, endoidecido, despedaça o monjolo a golpes de machado e cai abraçado ao corpo de seu filho, separado de sua cabeça. A peroba teria o feitiço do pau. De modo irônico, o narrador fala que a humanidade suplicia-se e a tortura mais prolongada seria o cargo de estafeta, antigo mensageiro dos correios, que se deslocava a cavalo. Conhecemos então as aventuras e desventuras de Zebiriba,
cabo eleitoral em Itaoca, muito gentil e que sempre respondia sim, senhor. O partido para quem trabalhava como fósforo, espécie de cabo eleitoral, ganhou e ele recebe como prêmio o cargo de estafeta. Biriba, além de suas tarefas e dificuldades dos caminhos em que andava, ficava encarregado de encomendas as mais absurdas. Até um cão sarnento ganhava o nome de Biribinha. Seu salário é baixo, mas seus superiores sabem aproveitar as benesses do Estado. Tenta pedir demissão do cargo, mas o chefe afirma que Itaoca impunha-lhe o sacrifício de ficar. Sofre por um bom tempo ainda. Sua vingança é sua decisão de o partido na eleição para se ver livre no cargo. Acreditava que tudo estaria resolvido, mas os vencedores da eleição lhe brindam com um cargo de estafeta. Ele sempre dizia sim senhor, disse-o pela última vez e sumiu, a pé, pela estrada. Trem, um ex-delegado de polícia conta a um interlocutor um fato que lhe havia ocorrido nos tempos de profissão. Vai narrar o seu conto de Maupassant, autor francês cujos contos centram-se nos temas amor e morte, por ter lembrado do acontecido ao passarem com o trem por uma árvore, um saguaragi, que teria participação na história. Quando era delegado na região, acontecera um assassinato, velha picada foice, perto da árvore. O principal suspeito do delegado para tal bárbaro crime era um italiano mal encarado e ruim, dono de uma venda. Por falta de provas, ele foi solto. Tempos depois, o italiano é preso em São Paulo por roubos e bebedeiras e é conduzido à cidade do crime. No trem, perto de tal árvore, ele então, que até vinha submisso, foge dos policiais que o acompanhavam e se suicida, jogando-se pela janela do trem. Remorsos? Tempos depois, é preso um filho de uma velha assassinada. Havia matado um companheiro a foiçadas e confessou ter sido também o assassino da própria mãe. O coronel Inácio da Gama teve 16 filhos, e o caçula, Inacinho, sai de Itaoca para estudar no Rio de Janeiro. Quando menino, o rapaz gostava de dissecar e mutilar animais, ainda que a mãe o proibisse. O pai via ali uma vocação natural para os estudos de medicina. Formado, volta a Itaoca. Incompetente, mau caráter, sem vocação médica, quer ganhar dinheiro rápido para viajar a Paris, a fim de reencontrar sua amante francesa, Yvonne, que também era amante de outros colegas de curso do rapaz. Ela enganava a todos. Um de seus primeiros pacientes era rico, e Nacinho, friamente, percebe que se entendesse o tratamento, seria mais lucrativo do que encontrar a cura para o mal. Na verdade, nem sabia ao certo a doença que acometia o paciente. Afirmou ser uma pericardite aguda agravada por uma flegmasia hepático-renal. Percebeu que poderia arrancar mais dinheiro da família, nos tribunais, caso o doente morresse. O paciente morre. Ele exige 35 contos de réis dos herdeiros a título de honorários. Eles vão à justiça, que favorecerá o médico. Parte para Paris e é o orgulho do pai, que não sabe que o filho lá é um grande vagabundo que frequenta festas e gasta seu dinheiro com Yvonne. Para o pai, ele afirmava estar se especializando e atuando em hospitais franceses.